Olá, como vai? Bom dia! Segunda-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil. No jornal de hoje a gente fala sobre como a data foi comemorada em Patos de Minas. O prazo de 48 horas dado pelo Ministério Público para que a Prefeitura de Patos de Minas publicasse decreto retornando à onda vermelha do Plano Minas Consciente venceu. O Poder Municipal aguarda a decisão da Justiça para permanecer na onda amarela. Tem mais na edição de hoje. Como tem sido a adaptação de refugiados venezuelanos em Patos de Minas e os desafios enfrentados. Moradores do bairro Barreiro pedem providências para manutenção e limpeza da estrada de 30 paus. Galo fecha mais uma vitória para a conta e sobe de posição na tabela do Brasil. Agora no 30 Minutos. A Venezuela passa por uma crise socioeconômica e política desde o final do governo de Hugo Chávez, adentrando o atual governo de Nicolás Maduro. Com o cenário, segundo as autoridades brasileiras, cerca de 264 mil venezuelanos se refugiaram no Brasil. Essas pessoas vieram para cá em busca de uma melhor qualidade de vida e segurança. Um país onde a moeda é desvalorizada, aonde um salário mínimo não dá para comprar nem o básico na cesta básica. A crise na Venezuela foi o resultado de políticas populistas que se iniciaram como parte da Revolução Bolivariana, do governo Hugo Chávez. A crise se intensificou no governo de Maduro pela queda dos preços do petróleo no começo de 2015. Para escapar da pobreza, muitos venezuelanos se mudaram do país. As autoridades brasileiras estimam que cerca de 264 mil venezuelanos vivem atualmente no país. Uma média de 500 venezuelanos continua a atravessar a fronteira com o Brasil todos os dias, principalmente para o estado de Roraima. A Venezuela vive uma das suas piores crises políticas e financeiras da história. Várias pessoas que vêm para o Brasil em busca de vida melhor. Jorge está há 3 anos morando no Brasil. Escolheu Patos de Minas por causa das boas condições de emprego. Hoje, ele namora uma patense e trabalha em uma empresa de vidros temperados da cidade. O cunhado de Jorge, Jairo, veio pouco depois e trouxe a esposa Odete e a filha de 7 anos, Natália. O primeiro que veio conta que a vida dele mudou da água para o vinho. Na verdade, muda. A qualidade de alimentação muda, porque o venezuelano não tem qualidade de alimentação em nosso país. Muda a tranquilidade da segurança pública. Você tem segurança aqui. Odete, que é irmã de Jorge, trabalha como faxineira. Viu no Brasil um lugar perfeito para criar a filha Natália, que sofre com a diabetes. Ela conta que na Venezuela, o acesso ao medicamento controlado, a insulina, é muito difícil. Graças a Deus, ela ha sido muito bem atendida aqui por os médicos que ela tem que ver a ela, tem que olhar a ela. A única saudade que fica da Venezuela é da família que não pôde vir. É difícil estar no Brasil vivendo melhor e lembrando da família que está longe e que passa por dificuldades todos os dias. O coração fica muito triste, porque o mesmo jeito que fala Jorge, não? Eu trabalho na Gaúcha e todos os dias o prato de comida está cheio. E eu, quando estou comendo, eu penso muito neles. Um pouco do que eles ganham aqui no Brasil não dá para fazer nem o mínimo lá. O que a família mais quer é que a crise no país acabe e que o país de origem deles, que é rico em cultura, tenha mais paz, igualdade e um governo mais democrático. Sim, todos temos esperança que algum dia a Venezuela acabe com esse governo. Um governo muito ruim, isso é socialismo, é comunismo. E nós achamos em Brasil um governo muito melhor, um governo democrático. Aqui você tem muita tranquilidade, Patos é uma cidade muito tranquila.
A seguir aqui no 30, o Atlético vence Coritiba e agora ocupa a 3ª posição na tabela. Moradores do bairro Barreiro cobram providências sobre a estrada de 30 paus. Confira a hora, 11h35. O Atlético Mineiro venceu o Coritiba por 1-0 neste domingo no Couto Pereira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Eduardo Sacha. Com a vitória, o Galo agora ocupa o 3º lugar na tabela. Com mais posse de bola e um futebol ofensivo, o Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo e venceu o Coritiba por 1-0 na noite deste domingo no Couto Pereira. Eduardo Sacha foi o autor do único gol do jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O time de Jorge Sampaoli caiu de rendimento na segunda etapa, mas conseguiu segurar o resultado. Fechado no campo de defesa, o Coritiba encontrou dificuldades para armar contra-ataques. Com Alain improvisado na lateral esquerda e atuando como volante na saída de bola, o Atlético controlou o jogo no Couto Pereira. O Galo ficou mais tempo com a posse de bola e teve tranquilidade para criar jogadas no ataque, evitando os lances de cruzamento como em jogos anteriores. O time tem contado com a sorte e desperdiçado muitas chances de gol nas partidas, mas Jorge Sampaoli justificou o desempenho do Galo. Um grande domínio de Otimi, basicamente como você comenta, o primeiro tempo. Segundo tempo, por ahí también fallamos algunos goles en el inicio y después, al tener tantas ocasiones desperdiciadas, o rival empujó en el final. Pero bueno, tendremos que saber que más allá de dominar los juegos, tienen que tener una alta capacidad de concreción. Si no, estos juegos o se terminan perdiendo o se terminan empatando. Escalado mais uma vez como titular do time de Jorge Sampaoli, Eduardo Sacha foi o principal nome da partida. O atacante foi usado como referência do setor ofensivo e aproveitou a única chance que teve no duelo. Ele contou com rebote em finalização de Igor Rabelo para estufar a rede de Wilson. Foi o primeiro gol do camisa 18 no Brasileirão. Segundo o técnico, a equipe vem cada vez mais amadurecendo e mostrando evolução em campo. Cuando sea dominado, va a tener que aprender a convivir con esa realidad. Hoy por hoy, todos los juegos fuimos dominadores, algunos nos tocó ganar, otros no, pero hoy el equipo defensivamente en los metros que defendió hizo que el rival no pueda salir, presionó la salida del rival todo el tiempo, o sea, vino a buscar un resultado y lo encontró. No fue que fortuitamente Atlético lograra ganar acá, lo vino a buscar. Aciertos, errores van a haber, pero la búsqueda estuvo intacta. O Galo encara o Santos na Vila Belmiro às 9h30 da noite. A partida vale pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 5 jogos sem vitórias, pressão da torcida, cobranças internas e externas, críticas, protestos, punição na FIFA, a zona de rebaixamento. O caminho da Raposa é atualmente uma incógnita, mas neste sobe e desce de emoções e angústias, a responsabilidade de escrever um capítulo positivo nessa história está no comando de Enderson Moreira e nos pés dos jogadores, que entram em campo nesta segunda-feira às 8 horas da noite no Mineirão, para a parte 3 de um encontro que tornou-se rotina em 2020, encarar o CRB. Poeira, descarte irregular de lixo e infestação de animais peçonhentos. Esses são apenas alguns dos inúmeros problemas causados aos moradores do bairro Barreiro pela falta de manutenção na estrada de 30 paus. Um problema antigo. De um lado, pouco de asfalto. De outro,
terra. Por consequência, poeira da Estrada dos 30 Paus, que tem atrapalhado os moradores do bairro Barreiro. A Dona Maria, por exemplo, é proprietária deste estabelecimento. Por dia, ela chega a limpar o local 5 vezes. É muito bom o comércio aqui, só porque o que atrapalha muito é aquela área que está sem asfalto, né? E o fogo também, que atrapalha muito. Além da poeira, vem os bichos peçonhentos, vem tudo pra gente. Fica muito sujo, mas muito sujo mesmo. Porque assim, você acaba de limpar uma prateleira, você tem que voltar nela antes de terminar de limpar a prateleira para recomeçar. A limpeza fica difícil. Além da poeira, muitas pessoas descartam de forma irregular lixo por ali. Como exemplo, este senhor nesta carroça. Problema recorrente, segundo Elton. Eles jogam muito lixo aí, nas beiras aí. Com isso, muitos animais peçonhentos têm entrado nas residências. Sempre. Cobra, rato, escorpião, que a minha neta já foi picada de escorpião no passeio. A vizinha tirou escorpião de dentro da máquina, de dentro da casa dela, do muro. A outra vizinha do lado de cima tirou 23 ratos no quintal dela, que eles jogam muito lixo, né? Os ratos vêm tudo de lá. E é direto, esses bichos que eu tô te falando é direto. Cobra, meu marido matou 2 do lado no lote vago da minha casa também, direto. Indignados com os inúmeros problemas no local, os moradores cobram solução. Não, nós queríamos, se eu não pudesse asfaltar igual eles não podem, ao menos julgar esse pó de asfalto aí e tá aguando, né? Uma vez por semana, que aí instantinha cobra vira asfalto de novo, né? Fazer uns quebra-mola para sinalizar aqui também. Sinalizar bem, né? Pelo amor de Deus, que eles olhem pro pessoal que mora aqui. Porque aqui tem criança, já faleceu uma senhora que deu problema de pulmão por causa da poeira que vem dessa estrada que você está vendo. Eu tenho problema de bronquite. Nós tomamos café da manhã poeira, almoça poeira e janta poeira. Do jeito que tá muito complicado. No próximo bloco tem a atualização dos dados da Covid no estado e fala sobre aromaterapia e o uso de óleos essenciais que estão cada vez mais em evidência. Agora, 11h47. A prioridade da Clínica e Laboratório Mais Exames é a saúde. Confira o recadinho que eles têm para vocês. Ei, gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. A Clínica e Laboratório Mais Exames fica em frente ao Mercado Municipal. O telefone para contato é o 3814-1616 ou 99862-1616. Agora vamos ao avanço dos casos de Covid-19 em Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico estadual desta segunda-feira, mais 14 mortes em decorrência da doença foram registradas nas últimas 24 horas. Já são 5.851 óbitos no estado. Foram confirmados também mais 1.208 novos casos de Covid-19. O número de infectados pelo coronavírus passa de 236 mil. Mais de 199 mil pessoas estão curadas. 30.788 estão em acompanhamento, internadas ou em isolamento domiciliar. O prazo de 48 horas dado pelo Ministério Público para que a Prefeitura de Patos de Minas publicasse decreto retornando à onda vermelha do Plano Minas Consciente venceu. O Poder Municipal aguarda a decisão da Justiça para permanecer na onda amarela. O vice-prefeito Paulo Mota comentou sobre o próximo passo. Houve uma manifestação do prefeito junto à Justiça e a gente espera que a Justiça decida se de fato nós temos números favoráveis com relação ao sistema de saúde
As UTIs estão em média de 50%, às vezes até um pouco mais baixo. E o sistema hospitalar, principalmente o hospital de campanha, tem uma quantidade de leitos disponíveis que chega só a uma taxa de ocupação de 37%. Então nós acreditamos que a gente pode continuar na onda amarela e vamos insistir na justiça para que a gente continue na onda amarela. Então até que a justiça decida, o prefeito vai aguardar. Então continuamos na onda amarela. Estamos na onda vermelha, mas estamos questionando na justiça se podemos voltar para a onda amarela. E aguardamos aí que a justiça defina. Ela não definindo, nós vamos seguir a lei que diz que a gente tem que seguir a onda vermelha. Diferente de Patos de Minas, as prefeituras de Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa decretaram retorno à onda vermelha desde sábado. Ainda no 30 dia da independência do Brasil e como a data foi celebrada em Patos de Minas. Confira a hora 11h53. 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso país. É o dia em que o Brasil deu o primeiro passo para sair de colônia à nação independente. Mas essa trajetória foi bastante longa e deixa rastros até os dias atuais. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. A frase que dá início ao hino nacional brasileiro descreve bem a cena que simboliza a declaração da independência do país, quando o príncipe regente, Dom Pedro I, gritou aos seus soldados às margens do Ipiranga, independência ou morte, representando assim o rompimento com Portugal e o início de uma nação independente. Mas a trajetória para chegar a essa data foi longa, desgastante e retorna ao ano de 1815. Bom, o descontentamento da colônia, com a metrópole portuguesa já vinha de muito tempo. E esse processo ele foi crescendo, ele foi se fortalecendo, ganhando corpo, até que culminou com a tão famosa data de 7 de setembro, que é o momento em que o Brasil se torna independente de Portugal. Mas como eu disse, antes teve alguns movimentos pontuais que foram fortalecendo esse ideal de liberdade. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, depois nós tivemos, pouco depois, a Revolução Pernambucana. Em 1808, a gente tem uma data simbólica muito importante, que é a chegada da corte portuguesa à colônia brasileira. Se estabelece, constitui ali uma nova unidade político-administrativa, inclusive para Portugal. E em 1815, nós temos a elevação do Brasil de colônia à condição de Reino Unido, ou seja, dá um status significativo para ex-colônia, agora Reino Unido de Portugal. Bom, e aí nós já estamos muito perto da data, que é 1822. Nesse período, 1815, um pouco depois, a gente tem uma mudança muito grande no cenário europeu com a derrota de Napoleão Bonaparte nas guerras travadas por ele ali. E uma nova organização política começa a se disseminar, sobretudo na região ibérica, na região de Portugal e Espanha. Um movimento liberal, ele começa a se fortalecer, sobretudo na cidade do Porto, que culmina inclusive com a Revolução Liberal do Porto de 1820, e esse movimento português, ele exige que Dom João retorne para Portugal com toda a sua corte. Pressionado, o Dom João retorna em 1821, mas deixa no Brasil seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. Pressionado pela exigência de retorno a Portugal, pela coroa portuguesa, no ano seguinte, Dom Pedro declara o Brasil como país independente. Mas, voltando um pouco antes do dia 7, mais precisamente no dia 2 de setembro, a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, ao tomar conhecimento dos fatos, decretou a independência do país. No dia 7 de setembro, Dom Pedro estava voltando de uma viagem que fazia São Paulo e ele recebeu o comunicado da princesa Leopoldina e também do José Bonifácio por meio de uma carta que relatava da pressão portuguesa, e a própria princesa Leopoldina, como regente do trono, ela emitiu um decreto liberando ou tornando o Brasil independente de Portugal no dia 2 de setembro, e ela encaminha esse comunicado,
Almada encaminha essa nota para o Dom Pedro, que ao tomar conhecimento da pressão portuguesa que já existia e dessa iniciativa, né, da princesa Leopoldina de decretar a independência do Brasil, ele então dá o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, ali às margens do riacho, né, do Ribeirão, que ficou tão famosa na história do país. Mas a data, apesar de simbólica, deu início a muitas dificuldades. Mesmo após o ano seguinte, muitos grupos que eram contra a independência persistiram em revoltas para tentar reaver a colônia e o poder da coroa portuguesa sobre o povo brasileiro. Essa independência só foi de fato reconhecida por nações exteriores, como Portugal e Inglaterra, em 1825. E toda essa luta e as consequências dela deixam rastros até os dias de hoje. Nós sabemos que o posterior a esse período, ele talvez não tenha sido o que a nação brasileira como um todo desejava, né? Não houve mudanças estruturais do ponto de vista social, econômico, né? O Brasil continua um país baseado no latifúndio, continua um país com a mão de obra escrava, né? Ele já nasce um país devedor, porque para ter reconhecido a sua independência em 1825, ele teve que pagar uma indenização à metrópole portuguesa, né? Também se viu obrigado a fazer um acordo comercial com a Inglaterra, de certa forma desvantajoso, né? Soma-se a isso o fato de Dom João, ao ir embora em 1821, um pouco antes da independência, ele levou uma grande soma de recursos, né, do país, e tudo isso, toda essa conjuntura fez com que o Brasil começasse uma vida independente do ponto de vista político, mas já endividado, né, com uma série de problemas que se arrastam inclusive até o presente. Dia da Independência, de forma simples e diferente dos últimos anos, a Prefeitura de Patos de Minas realizou sua cerimônia. O repórter Matheus Borges acompanhou o ato cívico e traz os detalhes. Diferente dos outros anos, neste ano, a solenidade do dia 7 de setembro, dia da Independência, aconteceu diferente. Aqui, na Prefeitura de Patos de Minas, a solenidade contou com autoridades para que esse dia pudesse ser celebrado de uma maneira alternativa. A independência do Brasil é uma data muito importante para todos os brasileiros. A partir dessa data, há 198 anos, nós deixávamos de ser uma simples colônia de Portugal e nos tornamos aí o Brasil. E nós não podíamos deixar essa data passar em branco. A gente precisava de fazer pelo menos uma pequena comemoração. Então reunimos aqui um pequeno grupo de pessoas, juntamente com os militares, para que a gente possa fazer essa comemoração do 7 de setembro. Infelizmente, com a pandemia, né, nós não podemos ter o desfile, mas sempre a comemoração. O importante é que ser lembrado nesse dia muito especial, tanto para o Brasil, né, para a educação, e assim, esperamos que em breve, né, esse momento passe, que a gente possa voltar às nossas comemorações. Mas não podia deixar, né, passar em branco uma data tão especial como essa. Segundona é dia de NTV Esportes ao vivo no canal 8.1. No programa comandado por Fausto Mundim, tem a análise das partidas do final de semana e ainda a participação do presidente Edson Reis, presidente do Mamoré Edson Reis, que vai falar sobre os integrantes da Comissão Técnica do Sapo. É hoje a partir das 18 horas aqui na NTV. Assista também através de nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas ou do nosso site ntv.tv.br. O 30 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E agora tem o programa Gui Boaventura e o apresentador já está aqui ao meu lado. Cadê o Gui, gente? Tá aqui, Gui. Vai aparecer rapidinho aí ele. Lindo. Bom dia, boa tarde, na verdade. Tudo bem? Tem que ter calma, Isa. Não, assim também, não. Quase uma locução de rodeio. Tarde, tudo bem? Eu tô, e você? Também. E aí? Foi quase, né? Uma locução de rodeio. Eu te perguntei aqui, saiu no ar, nós vamos falar de que hoje? Ué, Gui, o que a gente pode falar hoje? Você fez, do Atlético eu não quero falar mais não, chega. Do Atlético já falou, né? Já chega, deu. Vamos falar lá na frente quando o Atlético cair para baixo do meio da tabela, aí nós vamos falar. E o Corinthians, como é que tá? O Corinthians vai bem.
Perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali. Mas o importante é chegar, nós vamos chegar. Fica duro que vai dar certo. O Corinthians é time de chegada. Mas vamos falar de outra coisa, vamos falar dessa expectativa que nós temos aí para abre, fecha, não fecha. Tá uma indecisão, né? Tá uma indecisão danada. Acabei de falar ali agora, eu vou falar hoje no programa a respeito disso. Acabei de receber uma mensagem ali do Jadir, que é o procurador do município, e agora o assunto é com ele, né? Hoje, por exemplo, o assunto é com ele. Impetraram um mandado de segurança aí para ver se resolve a coisa. O que não pode é ficar esse chove no molha aí, né? O povo querendo saber, o empresário não sabe o que vai fazer amanhã. Isso é uma, sabe, é uma covardia fazer isso aí com o empresário, sabe? E já se prepararam aí, né, para essa retomada do comércio. Agora imagina se tiver que parar de novo. Vai ser um baque aí realmente. As academias também, a gente mostrou aqui, né, durante a nossa programação, sobre todo esse projeto, esse protocolo adotado, o investimento que eles fizeram, o prejuízo que tiveram. E fica realmente uma coisa indecisa, o comerciante, o empresário fica sem saber o que fazer, né, sem saber qual que vai ser aí o próximo passo. Pois é, sabe, é isso que mata. E Patos está vindo aí, a região noroeste na onda vermelha, na onda não sei o quê, e Patos está se segurando aí com o comércio aberto, através de força de mandado de segurança. Agora uma outra recomendação do Ministério Público, que quer que siga aí a determinação aí do Plano Minas Consciente, e a gente fica nesse vai, não vai, chove, não molha, sabe? É uma indecisão danada e não se sabe. Nós consultamos o Estado a respeito de se Patos pode ou não pode, porque os índices aqui estão assim, e realmente nós estamos razoavelmente tranquilos nos índices, uma média de 60% de ocupação dos leitos aqui em Patos de Minas. Dá para se segurar desse jeito, porque o grande problema da contaminação não é nem contaminar, porque a expectativa é que muita gente ainda se contamine com o vírus, com o coronavírus. Até ter a vacina, né? Sim, até chegar a vacina, justamente. Mas até lá, tem que manter esse nível de ocupação dos leitos para socorrer as pessoas. Isso que é a grande preocupação e o grande motivo para que feche o comércio, não aglomere, com todas essas recomendações, é para que essa contaminação seja num ritmo possível de ser atendida aí pelo Serviço Público de Saúde. E para evitar mais óbitos, né? Que tivemos 3 Sim. a mais aí no boletim, né, de sexta-feira. Se for atendido nessa coisa, a possibilidade de ter óbito é menor do que com os leitos cheios, com as UTIs cheias e etc. Mas óbitos nós vamos continuar tendo. Infelizmente é isso, né? Infelizmente é essa a situação. Tá certo, dona Isis? Tá certo. Alvissareiramente aqui nessa segunda-feira, começando mais uma semana. Boa semana para você. Obrigada para nós. E até amanhã. Tenhamos muitas notícias boas, né? Vamos até lá. Amanhã. Tchau, Até amanhã. Tchau.